Mídia e maconha. Assunto polêmico. Tema que tem aquecido os jornais, revistas e a mídia mundial. Aparece nas manifestações sociais, às vezes em manifestações políticas. O que importa é que ele está cada vez mais presente na nossa sociedade. A Andréia, a cannabis. E o Guilherme, nós três, vamos perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre esse assunto. Então, André, estou chegando na obra da construção aqui do NASP, eu quero saber aqui dos trabalhadores o que eles acham sobre esse assunto. Vamos chegar aqui mais perto, o pessoal está trabalhando, está no fim do expediente aqui, mas dá tempo de participar da entrevista. Boa tarde, galera. Beleza? A gente está fazendo uma entrevista aqui, cara, para saber sobre o que vocês acham sobre a legalização da maconha, a droga que é proibida. Você acha que é certo liberar para o Brasil aqui? Eu acho que não. Por que você acha que não? Eu acho que não, porque o brasileiro em si, ele não sabe... digamos assim, ele não tem limites, né? Então, se a maconha for liberada, sem ser liberada, ele já abusa. Se liberar a maconha, então, vai ser pior ainda, né? Isso aí, André, aqui na obra o pessoal não apoia essa ideia de liberação. É com você. Uma coisa, eu trabalhei num lugar e eles faziam a distinção entre tóxico e droga. Toda substância causa um impacto no nosso corpo. Ela só passa a ser prejudicial no momento em que... Prejudicial no momento em que há um certo exagero da substância. Então, um remédio, ele é uma substância, ele é um tóxico. Por que a gente não considera ele uma droga? Ele é uma droga. Então, assim, se a maconha ela for utilizada como qualquer outra substância que há na natureza para fins medicinais, eu acho que ela está sendo utilizada como a substância que sai do besouro, a substância que sai da madeira para fins medicinais. A questão é que eu não conheço as pesquisas sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Eu teria que acessar essa pesquisa para saber o que de fato a maconha faz, porque até onde eu sei, meu conhecimento leigo é de que é em redução de dor, redução de diminuir o desconforto, principalmente de pacientes terminais. Aí eu já tenho minhas dúvidas, eu teria que acessar esse documento, mas eu sou a favor da utilização de qualquer substância para usos medicinais se é feito com compromisso, com ética, com fins de tratamento mesmo terapêutico. Bom, vocês dois falaram algumas coisas interessantes, por exemplo, que é a questão de vocês não terem informação suficiente sobre os pontos que a gente está abordando aqui. Então vocês acham que é uma falha da mídia, por exemplo, em não tratar esse assunto talvez com mais profundidade, talvez até com mais frequência? Acho que é um tabu, né? Porque, querendo ou não, a maconha ela é vista como droga e ponto, né? Apesar de ter outras propriedades da planta que podem ser utilizadas de outras formas na sociedade, as pessoas veem como droga, né? Então é um tabu. Então ninguém vai ficar parando para... Sei lá, né? Acho que a última discussão que se teria seria o aspecto medicinal, né? Você vai chegar para uma mãe de família e falar, olha, a gente vai utilizar da maconha para fazer o tratamento com seu filho, porque ele está precisando, né? Enfim, posso estar falando uma besteira, eu não sei nem para que serve não, para que serve como que seria o tratamento medicinal com maconha. Mas assim, a pessoa vai ter preconceito, fala, não, mas como assim, né? O que você vai fazer na vida do meu filho? Será que vai ficar viciado? Como é que vai ser depois? Né? A gente não tem informação nenhuma e também não sei se divulga tanto assim, né? Porque por causa do tabu, acredito. Olha só, o que você acha da legalização da maconha? Você é a favor, contra? Tem alguma opinião formada sobre isso? Eu sou contra. A minha única opinião formada sobre isso é que eu sou contra. Contra a legalização. Você tem algum argumento assim, seu pessoal? Eu acho que droga de qualquer forma ela não é legal. Nem as lícitas, nem as ilícitas. Há pouco mais de uma semana aconteceu em São Paulo a 12ª Marcha da Maconha. Um evento que acontece anualmente no Brasil desde 2002, reuniu aproximadamente 10 mil pessoas na Avenida Paulista. A ação faz parte de uma série de iniciativas que visam aprofundar o debate a respeito da legalização da substância para uso medicinal e recreativo e sobre o fim da política de certa forma ineficiente de guerra contra as drogas. Nos últimos anos, é possível constatar uma ambiguidade cada vez mais crescente na forma como a mídia trata o assunto. Podemos dizer que a tradição conservadora alimentada pela mídia está em conflito com a óbvia necessidade de se repensar alguns conceitos. O que há por trás da discussão midiática sobre a maconha? Interesses financeiros, editoriais, uma cobrança social? Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje alguns convidados especiais. Aqui conosco no estúdio, o jornalista Walter Mendes, que também é professor universitário. Olá, professor, tudo bem? Olá. Seja muito bem-vindo ao canal da imprensa.
Também aqui conosco via Skype, direto de São Paulo, o jornalista Lino Bocchini, ele que é editor de mídia online da revista Carta Capital e ex-redator-chefe da revista Trip. Olá, Lino, tudo bem? Tudo certo, boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E para fechar a bancada, recebo também o jornalista e professor universitário Luiz Fernando Assunção. Ele que é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo. Bom, vamos começar por um tópico bem básico, com o intuito maior de situar os nossos espectadores a respeito de algumas premissas relacionadas à cobertura midiática quanto à legalização da maconha no país. A mídia brasileira sempre demonstrou o uso de drogas, sempre seguiu uma linha mais conservadora, sempre demonizou o uso de drogas dentro da sua abordagem. Na opinião de vocês, esta reticência em tratar a temática, essa postura proibicionista da mídia, ela está relacionada a que fatores históricos e sociais? Lembrando que o Brasil é um dos países que ainda mantém uma política pouco progressista quanto ao assunto. Gostaria de começar contigo, Lino. Que fatores você acredita que são preponderantes nesse momento em que a mídia toma esse tipo de partido? Boa noite. Eu acho que é uma boa pergunta. Enfim, a minha visão não é tão pessimista. Assim, eu acho que parte da mídia convencional, acho que estamos falando da mídia convencional, né, de mídia alternativa, parte da mídia convencional acho que está acordando para essa questão, da mesma forma que determinados governos, como até o próprio governo norte-americano, que por muitas décadas liderou os esforços de repressão da chamada guerra às drogas, acho que estão começando a acordar para o fato concreto de que essa política, da forma que está, como uma guerra às drogas, gastando bilhões de dólares por ano, não está surtindo efeito. Enfim, então é interessante que a conversa está ficando um pouco mais racional. Ainda falta muito, né? Ainda há muita questão moral colocada na mesa, digamos assim, nos veículos de comunicação, nos debates em geral, sendo que não trata-se de uma questão moral, né? É uma questão social, uma questão racional, o máximo de saúde pública. Então, eu acho que está começando a mudar um pouco essa cultura da mídia, espero que continue assim. Agora, professor Walter, até que ponto essa abordagem moral que o Lino comenta, ela é prejudicial dentro do debate? Ela não é, de alguma maneira, importante? Há questões morais envolvidas nesse debate, sim, e há motivos de várias ordens envolvidos nessa questão. Mas eu acredito que o senso da mídia, durante muitos anos sobre o assunto, se deve, em parte, a uma questão de quem faz a mídia. Até um certo tempo, a mídia era conservadora sobre esse assunto porque as pessoas que participavam dela eram conservadoras e tinham uma visão um tanto quanto ultrapassada para alguns, um tanto quanto preservadora para outros sobre esse ponto. À medida que há um consenso na sociedade sobre o uso das drogas e as pessoas vão tomando parte de postos importantes da mídia, o assunto vem ao debate público também. Não é uma questão moral sobre certo ou errado, mas de consequências que devem ser colocadas. Particularmente, eu sou a favor de que o Estado não entre de maneira nenhuma no jeito do cidadão decidir seu próprio destino. Mas na questão das drogas, é importante levar a questão de saúde pública, dos milhares de reais que são gastos todos os anos com problemas decorrentes direta ou indiretamente do consumo de drogas. Agora, professor Luiz Fernando, na sua opinião, quais os fatores que levam a mídia a tomar esse tipo de postura? Aliás, você concorda com o Lino nessa visão mais otimista de que hoje a mídia expandiu os seus horizontes com relação à temática? Concordo em parte, mas eu acho que a nossa mídia no Brasil, ela é muito ideológica, de uma maneira geral, tanto para a direita quanto para a esquerda. O problema nessa mídia ideológica é que é uma mídia ideológica enrustida, ou seja, não é assumida, né? Hoje nós vemos jornais conservadores, certo, que não assumem a sua postura de conservadorismo. Isso é muito prejudicial, quer dizer,
eles estão enganando a si próprios e a própria sociedade também, que acaba acreditando de alguma maneira que essa mídia é isenta e não é conservadora, né? E aí a gente nem precisa citar exemplos, né? Temos muitos aí entre revistas e jornais. E enfim, esse conservadorismo enrustido acaba de alguma forma atrapalhando a informação, né? Quer dizer, num breve levantamento que a gente pode fazer na internet, a gente vai ver que mais de 80% das matérias são contrárias, né, à questão da descriminalização, né, da maconha, como ocorreu no Uruguai, por exemplo. É avassalador o negócio. Quer dizer, você abre o portal do Estadão, é uma matéria contra, né? Você abre a Veja, é contra, quer dizer, né? Então não tem um debate sério na mídia sobre essa questão, né? Eu procurei matérias, sinceramente, hoje eu dei uma pesquisada de manhã para ver se tinha alguma matéria interessante na grande mídia que me explicasse exatamente o que foi feito no Uruguai, né? Eu não encontrei nenhum site brasileiro que me explicasse exatamente a lei do Uruguai. Quer dizer, então eu tenho acesso a esses portais, a essa internet, e a sociedade, a maioria das pessoas que não tem acesso a isso, pior ainda, elas não vão saber o que está acontecendo, o que realmente aconteceu no Uruguai, né? O que pode acontecer no Brasil se houver a descriminalização da maconha. Quer dizer, há uma desinformação total, né? E quem é o culpado é a mídia. Aproveitando este gancho que o senhor tocou na questão do Uruguai, já fazer uma pergunta para o Lino. Você acredita que uma abordagem mais profunda com relação ao que aconteceu no Uruguai, aqui no Brasil, poderia alterar a forma como as pessoas enxergam o tema, Lino? Eu acho que sim. Enfim, o Uruguai quase um laboratório social em curso nesse momento, né? Eu pessoalmente acho boa a iniciativa deles de descriminalizar a droga. Eles estão tendo uma postura diferente em relação, por exemplo, ao estado do Colorado, né? Porque nos Estados Unidos as experiências mais liberalizantes em relação à maconha hoje são no Uruguai, em determinados estados norte-americanos e em determinados países europeus como a Espanha, principalmente na Catalunha, em Barcelona, né? Eu acho que temos que acompanhar com atenção não só o Uruguai, que está aqui ao lado, mas também no Colorado, por exemplo, legalizou-se no Uruguai. A maconha é estatal, digamos assim. O governo ele cobra impostos, mas ele que para a venda também. E ele permite que a pessoa faça um plantio de até 3 pés por pessoa. Enfim, tem uma série de detalhes em relação à regulamentação da lei. Inclusive, demos uma capa sobre esse assunto. No Colorado, a moda americana, digamos, a maconha foi totalmente liberada, inclusive para o mercado. Então, empresas estão explorando a venda da erva, né? Que também é uma opção interessante, que é tratar a erva como se trata o álcool, o tabaco, enfim, para ver que é livremente explorado por empresas convencionais. E na Espanha, por exemplo, na Catalunha, está tendo uma discussão mais acerca das liberdades individuais. Só em Barcelona tem mais de 300 clubes de fumadores, como eles chamam. Também é interessante para se ver o que vai dar. De qualquer forma, qualquer uma dessas 3 iniciativas já me parece mais interessante do que um gasto de muitos e muitos bilhões de dólares por ano. Só os Estados Unidos, nas últimas décadas, gastou $1 trilhão na guerra às drogas. Isso significa muitas vezes o orçamento anual da União, né? Então, sendo que não há um efeito prático. Me parece que as medidas que Uruguai, Colorado e Barcelona, por exemplo, estão tomando, me parecem melhores até para atenuar os efeitos de gastos do governo, conforme o professor Walter bem assinalou, que eu acho que os maiores gastos do governo com essa questão são no estado de repressão às drogas, que não tem funcionado. Tá certo. O Uruguai acaba de legalizar o uso da maconha, como nós comentamos. Os libertários e defensores da descriminalização da droga praticamente beatificaram Pepe Mujica por causa disso. O presidente uruguaio pretende vender a maconha pelo Estado. Mas seguido a esta decisão e utilizando os mesmos argumentos que embasaram a legalização da substância, Mujica mostrou as garrinhas e afirmou que pretende desenvolver também
medidas de controle à mídia e ao consumo de bebidas. Vocês não acham que legalizar a maconha no Brasil, um país com um histórico de opressão e discriminação social, um país conservador e ainda dominado por fundamentalismo religioso, em que traços autoritários ainda surgem vez por outra, pode abrir precedentes para que o Estado interfira em aspectos fundamentais da democracia? Professor Walter. Isso é um fato. À medida que o Estado começa a interferir na vida do cidadão, liberalizando ou proibindo certas coisas, outros caminhos vão seguir a isso. É importante destacar que, se fosse feito um plebiscito no Brasil, com certeza a maioria das pessoas seriam totalmente contrárias ao uso de drogas. Obviamente, isso é um argumento a favor e também contra o ponto, já que coisas como o aborto, casamento gay e outras semelhantes, em um caso de plebiscito, teriam opinião esmagadora contrária a essas posições. É importante destacar também o fato de que nós pensamos no caso do Uruguai, imaginamos que isso é uma grande medida, um grande avanço. Mas na Suécia, nos anos 60, as drogas foram liberadas, inclusive a maconha. E isso causou uma situação que fugiu ao controle totalmente, ao ponto de o país voltar atrás, reprimindo o usuário e também os traficantes, para retomar o controle da situação. É importante que nós lembremos que há sim aquelas pessoas que possam fazer uso da maconha e outras drogas de forma tal que seja algo, digamos, controlado para o uso pessoal, sem causar problemas a elas e à sociedade ao redor. Mas a experiência mostra, muitas vezes, que o ideal nem sempre corresponde às expectativas. E os caminhos que saem decisões políticas bem intencionadas, normalmente causam situações complicadas. E eu toco na tecla. Eu sou a favor de que o Estado permita que cada pessoa faça uso de álcool, drogas ou qualquer outra substância livremente. Esse é um direito que pertence ao cidadão. Mas o fato é de que as drogas, normalmente, elas não vêm sozinhas. Há pessoas que passam toda a vida consumindo apenas maconha. E são pessoas qualificadas, competentes, sua área de profissão. Mas não é assim em todos os casos. Caso se liberasse a maconha no Brasil, por exemplo, uma coisa óbvia seria que ela seria um produto muito barato. Isso traria a atenção de crianças, de pessoas em situação de renda precária, adolescentes, causando um problema muito sério. Não esqueçamos que no Brasil nós temos um país em que ainda nós temos crianças com 9, 10 anos engravidando. Nós temos pessoas que aos 15, 20 anos estão como zumbis, mortos-vivos, por causa de drogas como crack. É interessante pensar na liberação da maconha, mas podemos pensar também no fato de que há pessoas que não têm ainda uma mentalidade tal para assumir o peso de suas próprias decisões, assumir o impacto de suas escolhas. Professor Luiz Fernando, você concorda que essa intervenção do Estado, legaliza, proíbe, essa interação através dessas medidas, elas podem de alguma maneira comprometer a democracia brasileira? Olha, nós precisamos analisar, como o Lino falou, citou o caso do Colorado, nos Estados Unidos, que é o comércio livre da maconha, né? Nós precisamos analisar esses casos de comércio livre e esses casos regulados, que é o caso do Uruguai, né? No Uruguai vai ser regulado, o governo vai regular essa compra e venda, né? Mas lembrando, Walter, apenas que no Brasil o usuário de droga não é criminalizado, né? No Brasil, o usuário, quem usa a droga não é criminoso, né? Isso é lei, certo? Com uma certa quantidade. Uma certa quantidade, essa pessoa, se for pega com a droga, não vai ser presa, né? Porque ela pode ter aquele porte como usuário, né? No Brasil, apenas o traficante que é criminalizado, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa esperar um pouco, né? Eu li uma matéria recentemente com o ministro do Uruguai, ele diz que o prazo mínimo para se analisar a eficácia ou não dessa decisão no Uruguai seria em torno de 10 anos. A partir de 10 anos, eles vão tentar perceber até que ponto isso foi interessante ou não, né? Temos que esperar. Mas eu queria só voltar rapidamente à questão da mídia, né? E no dia 12 de dezembro de 2013 que foi aprovada a lei no Uruguai, né? Então, tem um pequeno levantamento aqui de sites brasileiros que deram a notícia e eu vou citar alguns deles. Por exemplo, no mesmo dia, uma matéria publicada no Terra
o título era o seguinte: ONU, 2 pontos, legalização da maconha no Uruguai é uma atitude de piratas. Né? Aí temos um outro site aqui, o site G1, no mesmo dia: legalização da maconha no Uruguai preocupa moradores da fronteira. Né? E mais um exemplo, na Folha de São Paulo, também no mesmo dia: legalização da maconha no Uruguai não afetará a saúde brasileira, diz ministro. Quer dizer, são matérias que já pegam, né, de princípio, né, o lado ruim da coisa. Quer dizer, não tentam explicar exatamente o que é a lei, né, por que o Uruguai adotou essa iniciativa. Né? Quer dizer, então ajuda na desinformação da sociedade. Tá certo. Bom, a maconha é reconhecidamente útil em certos tratamentos medicinais. Há um movimento cada vez mais crescente para a aceitação da substância como uma opção farmacêutica. Em alguns estados norte-americanos, a maconha, como nós comentamos, ela já é vendida legalmente para fins medicinais. Na Califórnia, por exemplo, existe um comércio ativo da droga medicinal que gera uma arrecadação de impostos para o estado de aproximadamente 100 milhões de dólares, e a previsão é que as vendas em todo o país produzam uma circulação de mais de 2 bilhões e meio de dólares ao ano. Existe até mesmo uma universidade da maconha, onde são ensinadas questões como o cultivo, o cozimento e a implantação de postos para a venda medicinal. Há quem acredite que o livre comércio da droga, ela incentiva a economia, a inovação e o capitalismo. A livre comercialização pode, segundo esse grupo, diminuir o preço da maconha e aumentar a qualidade do produto. Isto me parece, na verdade, um tanto contraditório, já que os argumentos pela legalização nada tem a ver com a exploração do capital, né, geralmente. Na verdade, estão relacionados ao fim da guerra criada pelo comércio negro da substância. Então eu pergunto, em que medida essa campanha pela legalização ela constitui apenas mais um argumento para a exploração capitalista, para a movimentação de quantias astronômicas de dinheiro por um pequeno grupo? Em um contexto de crise, transformar a maconha em um commodity é uma forma de salvar as corporações internacionais? Né? Qual é a relação aí, afinal, desta argumentação, Lino, de que a maconha ela poderia, de alguma maneira, ser benéfica para este sistema capitalista? Até que ponto isso pode ser real, Lino? Olha, a gente tem que lembrar o seguinte: a maconha já é utilizada em larga escala no mundo, e as drogas em geral já produzem riquezas astronômicas para pequenos grupos. A diferença é que não há regulamentação nenhuma sobre isso, não se paga impostos, não se sabe qual a qualidade da droga que é vendida, não se sabe qual é o número de pessoas que se utilizam, não se é oferecido um tratamento adequado para quem eventualmente queira deixar de consumir, já tenha se tornado dependente químico. Ou seja, a situação dessa história de que produz uma riqueza muito grande poderá produzir, isso não faz sentido, porque já é produzido. Vamos aos dados. Em 2008, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ou seja, uma fonte que não é interessada, digamos, na liberação das drogas, eles estimaram que em 2008 352 bilhões de dólares foram gerados pelo comércio legal de entorpecentes. E esse dinheiro, ele não paga imposto, ele alimenta uma série de outras cadeias criminosas no mundo inteiro, e ele é lavado nos mais diversos países do mundo todo. No Colorado, já está se arrecadando próximo, são as estimativas para esse ano, próximo a $1 bilhão em impostos com venda legalizada da maconha. Com esse dinheiro, você pode, por exemplo, atendendo a preocupação do professor Bota, fazer campanhas para que menores não utilizem nenhum tipo de droga, enfim, oferecer tratamento para outras pessoas, porque as mazelas sociais que eventual uso indevido de determinadas substâncias tragam, elas já existem. Seria muito ingênuo a gente imaginar que elas não existem, e daí se legalizar, aí sim as pessoas vão começar a fumar. As pessoas já fumam maconha, já usam outras drogas, isso é um dado da realidade. Só que hoje não há um controle do governo sobre isso, não há controle da sociedade sobre isso, não se pode imposto, enfim. Está tudo muito pior. O dinheiro já é gerado, só que ele vai para a mão dos traficantes. Há uma política mais liberalizante das drogas, conforme defende o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que poderia trazer
é sim um benefício para o Estado, um benefício para as pessoas, inclusive econômico, por que não? Não vejo problema algum em ter arrecadação de impostos da venda da maconha, por exemplo. Você pode, inclusive, carimbar esse dinheiro para que seja utilizado, por exemplo, no sistema de saúde. Tá certo. Bom, esse tema, essa questão específica, ela é muito interessante, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Na volta, a gente retorna então com essa questão, se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito do assunto. Apesar do nosso debate estar só esquentando, a gente vai fazer uma pequena pausa, um intervalo curtinho, e a gente já volta com mais questões sobre a descriminalização da maconha no Brasil e sobre como a mídia tem tratado a temática nos últimos anos. Lembrando que você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto acessando o material publicado em nosso site. O endereço é www.canaldaimprensa.com.br. Se você está acompanhando o nosso programa pelo site, então é mais fácil ainda. Confira o material preparado por nossos articulistas sobre esta temática. Para falar conosco ou saber mais sobre o Canal da Imprensa, fique de olho em nossas redes sociais. Acesse o facebook.com/Canal da Imprensa. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo através da Rádio NASP. Para ouvir, basta digitar radionasp.com.br. Para entrar em contato com a gente na nossa redação, mande um e-mail para contato@canaldaimprensa.com.br. A gente volta em um minuto. Não tem argumento. Você acha que a sua falta de argumento é também uma falha da mídia de não discutir esse assunto com maior profundidade? Não, talvez a mídia fale bastante sobre a questão de ser legalizada, né? A gente vê várias pessoas se pronunciando, falando que sim, que ela deve ser legalizada. Então eles usam bastante argumentos, eu conheço isso. E às vezes as pessoas que acham que ela não deve ser, às vezes elas preferem não se expor, né? Elas preferem não falar. Então você não acaba não tendo esse outro lado sendo falado na mídia. Pelo menos eu não vejo muito. E aí, a favor ou não da legalização da maconha? Não sou a favor. O pretexto que se usa para a legalização da maconha é justamente o aspecto de que, na verdade, você estaria descriminalizando e Então, pessoal, como ele não é a favor, a Cannabis fez questão de se retirar aqui, mas vamos continuar com a entrevista, vai lá. E aí, nesse pretexto, é utilizado nos que, na verdade, você desmontará o tráfico, dizendo que isso agora não é mais proibido e que o tráfico fomenta por meio da proibição. Eu acho que isso é totalmente inverídico, porque seria a mesma coisa que eu começar para diminuir os índices de furto e roubo, tirar do Código Penal o artigo 155 que fala sobre furto e roubo. Então eu mudo o foco, mas as ações continuam. Fora o aspecto social de deturpação e quantas pessoas hoje estão na rua sem emprego e perdem família por conta do uso e utilização da droga. Agora, se você provar cientificamente que a planta tem um aspecto medicinal e ela pode ser usada como essência, ótimo, mas a utilização dela para fins de consumo, como se fosse um cigarro, eu sou contra, tal qual a própria nicotina e todos os outros materiais nesse sentido. Guilherme, você não sabe o que eu acabei de encontrar aqui, nas alamedas do UNASP, professor Rubem, coordenador do curso de jornalismo do UNASP. E aí, professor, você é a favor ou contra a legalização da maconha, mesmo para fins medicinais? Contra. Mas por que qual é o seu argumento contra isso? Se o argumento para liberar a maconha é que o tráfico iria diminuir, então a questão do cigarro que é liberado não tem lógica, porque existe o tráfico do cigarro. Assim como a Holanda é um país livre em que liberou o maconhódromo, mas mesmo assim é a porta de entrada para todo e qualquer tipo de droga ilegal dentro da Europa. Agora, se querem liberar, não é por fins medicinais, isso é apenas um subterfúgio. Na realidade, quem quer liberar isso é que pretende usar no trabalho, dentro do Congresso Nacional, para uso próprio.
Estamos de volta com o Canal da Imprensa, o seu programa de crítica de mídia. Lembrando que, nesta edição, estamos falando sobre as relações que a mídia estabeleceu nos últimos anos com a temática das drogas, principalmente com relação à maconha, e como sua atuação tem interferido ou não na questão da legalização e na luta pelo fim da guerra contra as drogas. Aqui comigo, participando do debate, está o professor Walter Mendes, ele é jornalista e professor universitário aqui do UNASP. Conversa conosco também, falando direto de São Paulo, via Skype, o jornalista Lino Bocchini, e ele que é editor de mídia online da revista Carta Capital e ex-redator-chefe da revista Trip. Estamos recebendo também o jornalista e professor universitário Luiz Fernando Assunção, ele que é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Bom, falávamos no bloco passado a respeito da exploração do capital a partir do comércio da maconha. O Lino até falou muito bem a respeito dessa situação. Professor Walter, qual você acha, na sua opinião, qual é a relação, e existe essa relação e ela é possível, da exploração do capital a partir do comércio da maconha, ou existe uma contradição grande em cima disso? Estamos em um mundo dominado pela lógica do capital, pela lógica do dinheiro. E esse debate sobre a liberação das drogas muitas vezes passa por uma questão ingênua, que é passar a exploração da droga, da venda dela, dos traficantes, para as mãos do Estado. Em todo caso, nós estamos trabalhando com a ideia do lucro, a ideia de alguém explorando um comércio que meramente vai passar de ilegal para legal. A minha pergunta é se compensa fazer essa troca de quem explora esse material. É importante destacar que os traficantes atualmente, eles têm uma renda muito grande, sim, com o uso e o tráfico das drogas. Isso é um fato estabelecido. Mas a pergunta é, com a legalização, necessariamente a criminalidade vai diminuir? Nós temos exemplo, por exemplo, do caso do cigarro, que embora esteja legalizado, ainda há muito cigarro contrabandeado no Brasil. Bebidas alcoólicas, igualmente, vindas do Paraguai e outros estados semelhantes. Não é necessariamente a legalização da substância que vai diminuir o seu consumo ou elevar a qualidade, supostamente, do produto que é oferecido. Também é curioso pensar o fato de que, se é realmente interessante que o Estado explore de forma econômica esse material. O dinheiro, sim, que advém desse material, caso seja legalizado, via impostos e taxas, vai ser uma fonte de renda muito grande para o Estado. Mas se hoje nós já temos a liberalização do cigarro, do álcool, e nós vemos que boa parte dos impostos arrecadados com essas substâncias acabam se revertindo no tratamento de doentes de forma direta ou indireta, devido aos abusos do álcool e do cigarro, se a mesma coisa não vai acontecer com a legalização da maconha e outras drogas ilícitas. Professor Luiz Fernando, essa mudança aí de explorador, né? Digamos que a gente sairia aí desse ambiente, dessa esfera subalterna, essa esfera aí mais clandestina, para as corporações. Quais seriam os benefícios? Quais seriam, na sua opinião, existiria alguma vantagem dentro desse contexto aí da legalização? Olha, se houvesse uma fórmula que pudéssemos dizer, olha, a repressão ao tráfico, a repressão às drogas vão ser eficazes, né, para a redução do tráfico, redução do consumo, etc., apoiaria totalmente o que o Walter disse. Agora, não há uma fórmula para isso. O que está acontecendo hoje? É que o Lino falou. Tem dados da ONU aqui que as organizações criminosas arrecadam 870 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, é um dinheiro que está indo pelo ralo, está ficando na mão de organizações criminosas. Quer dizer, então temos que reverter isso. E eu acho que um passo mais rápido e mais eficaz seria esse apontado pelo Lino. Então, sim, vamos regularizar isso, regulamentar isso, cobrar impostos e reverter esses impostos para a sociedade, para a área de saúde, etc, etc. Quanto à relação da saúde e do consumo, como você falou da questão do cigarro,
cigarro e da saúde, sim, claro, aumentando o consumo vai haver também a questão da saúde, mais gente na saúde pública, etc, etc. Isso pode ser resolvido com o quê? Com campanhas, né, de esclarecimento, como ocorre hoje em relação ao cigarro, né? Tanto é que o consumo do cigarro caiu drasticamente nas últimas décadas, né? É preciso colocar isso. Quer dizer, há 20, 30 anos atrás, muito mais brasileiros fumavam, e hoje a gente vê a redução drástica desse número. Quer dizer, então por que não fazer isso em relação às drogas já legalizadas, já reguladas, né? Então eu concordo plenamente com o que o Lino falou, que nós devemos canalizar esses recursos para alguma coisa boa que possa reverter para a sociedade. Se me permite alguns apartes rápidos, se a ideia de a repressão não está funcionando e por isso é preciso legalizar, uma analogia obviamente não muito boa, mas que deve ser mencionada, repressão a outros crimes, assim tipificados pelo Código Penal brasileiro. Sequestros, assaltos, assassinatos, a repressão do Estado a tais coisas não fez diminuir necessariamente a criminalidade em outras áreas. A questão da liberalização das drogas não necessariamente vai diminuir os problemas sociais, econômicos, criminais associados a isso. Você menciona a questão... Você compara um sequestro ou um assalto ou um crime hediondo ao uso da droga, é isso? Estaria no mesmo patamar? Não necessariamente, mas muitas dessas atividades criminosas são financiadas pelo tráfico de drogas. Rio de Janeiro e São Paulo é uma prova disso muito clara. Então, é que o uso recreativo ou medicinal da maconha ser comparado ao assassinato me parece não faz sentido, porque é algo que diz respeito à liberdade do indivíduo. Assim, acho que é um argumento que não faz tanto sentido essa comparação de duas atividades tão diferentes. Mas, enfim, não sei se os demais concordam. Sim, a comparação não é com a atividade em si, mas com a repressão a ela. Faz reprimir uma atividade, quer nós coloquemos ela como legal ou ilegal, aceitável ou não necessariamente diminui a sua incidência na sociedade. Eu não estou comparando o traficante, obviamente, com o assassino. Mas uma coisa é fato que vários organizações criminosas no Brasil e fora do Brasil trabalham lado a lado com uma diversificação, digamos, de atividades. Exploração do tráfico de drogas, entorpecentes e outros meios criminosos. Bom, concordo, e eu acho que esse é um argumento, inclusive, a favor da descriminalização. Porque na hora que você descriminaliza, você corta a fonte de financiamento dessas organizações criminosas. Você desidrata imediatamente os fundos e os recursos que eles têm para fazer ações muito piores, de assassinato, enfim, prostituição e por aí vai. Concordo que há, de certa forma, determinados cartéis ou grandes organizações que lucram muito do tráfico de drogas que diversificam sua atuação. Isso é real. Na hora que você descriminaliza, você dá um tiro mortal nessas organizações, porque você tira a fonte de recursos deles. Agora, partindo do princípio de que a repressão ela combina muito mais com balas, com coletes, com viaturas policiais e, portanto, um investimento, né, nesse segmento, nessa área, e já uma visão de descriminalização, uma visão de saúde pública, retornaria num investimento mais relacionado a um aparato que poderia, de alguma forma, trabalhar essa questão da saúde pública. Não faria mais sentido, então, a gente fazer essa transição, essa transformação, para que então pudesse investir na saúde pública ao invés de investir em segurança pública? Professor Walter. É complicado pensar nisso, porque nós já temos uma liberalização, entre aspas, da maconha no Brasil. Como vocês enfatizaram diversas vezes, e nossas leis colocam, uma quantidade X de droga pela pessoa faz dela usuário, não traficante. Então, se podemos dizer assim, o uso recreativo da maconha está liberado no Brasil. O que está sendo colocado em jogo é uma quantidade, digamos, maior do que atualmente permitida por lei para o usuário individual.
E de que maneira essa quantidade adicional será explorada? Se por via ilegal, como está sendo feita hoje pelos traficantes, ou se pela via legal, pelas mãos do Estado ou grandes corporações. O nosso colega falou anteriormente, o professor Luiz Fernando, da questão de, com esse dinheiro, se investir em campanhas contrárias ao uso das substâncias. E ele citou o caso do cigarro. Mas o Estado brasileiro não é responsável diretamente pela venda de cigarro, por exemplo. As companhias que trabalham nesse setor, elas sofrem, em certo sentido, com essas proibições. O consumo de cigarro no Brasil caiu porque, por exemplo, leis contra o uso, estimulando que as pessoas não fumassem em lugares públicos, comerciais não fossem divulgados a partir de um certo horário na televisão, colocando anúncios mostrando os malefícios do cigarro nas próprias embalagens dos produtos. Isso não foi para as empresas que comercializam esse material, mas pelo Estado, que não é diretamente o vendedor, digamos assim, ou comercializador desse material. O Estado, que detém a venda, o monopólio desse comércio, as empresas, as grandes corporações que visam lucro, o interesse delas é que haja mais usuários e não menos. É algo meio contraditório pensar nessa questão de que liberar a maconha e outras drogas vai diminuir o consumo, ou esse dinheiro vai servir para fomentar o não uso ou moderação no uso delas. Tá certo. Todos os professores, principalmente com essa questão acho importante essa questão da responsabilidade que o professor Walter colocou agora, porque cabe ao Estado, sim, essa responsabilidade. Porque se a gente for deixar a regulação só na mão do mercado, é que nem você imaginar se o sistema de telefonia, por exemplo, não tivesse que obedecer nenhuma regulação do mercado. Se todo mundo hoje xinga as telefônicas, imagina se elas não tivessem que seguir regra alguma. É claro que terá que haver regras. Na minha opinião, eu acho que tem até pouca regra para a venda de álcool e cigarro. Eu acho que não tinha que ter os departamentos de marketing da Souza Cruz, Primores, etc., tinham que ser abolidos, porque a embalagem tinha que ser uma folha em branco e do lado só aquele anúncio do que faz mal. E sem o nome fantasia, nem chama Marlboro, chama 0,5 alcatrão, 0,3 nicotina. Acho que da mesma forma tinha que ser vendida maconha. Bebidas alcoólicas, a mesma coisa. Acho uma vergonha ter um monte de anúncios de cerveja, seja no horário que for. Acho isso na Suécia, que alguém citou agora recentemente, por exemplo, destilado é vendido só em lojas de governo. Não é permitido, você não tem destilado à venda, por exemplo, no supermercado. Você só tem lojas do governo que funcionam em horário comercial. Aqui no Brasil, você compra uma cerveja no posto, na estrada, ou numa loja de conveniência no posto no meio da madrugada. Ou seja, eu acho que o que falta em relação às drogas, sejam lícitas ou ilícitas, é muito mais regulamentação. Infelizmente ou felizmente, quem tem que fazer isso é o Estado. Não há quem mais possa fazer com todos os defeitos que o Estado tem. Bom, para a gente encerrar o debate, eu gostaria de lançar aí uma última questão e a gente trazer aqui, puxar a brasa para o nosso assado aí. Como a mídia deve tratar a temática a fim de evitar que o debate ele se embase num falso moralismo? É um grande desafio, que a gente enfrenta, assim como em outras temáticas, mas com relação à maconha a gente sabe que existe e é gritante esse perfil, essa característica falso moralista. O professor Luiz Fernando, gostaria que o senhor esclarecesse para nós, ou que desse a sua opinião, a respeito de como que a mídia pode fazer para abordar essa pauta sem parecer que ela esteja agindo com falso moralismo. É um grande desafio, né? A resposta é simples, direta, fazendo um bom jornalismo. O que a gente vê hoje, na maioria dos casos, não é jornalismo, ou pelo menos não é um bom jornalismo. O que é um bom jornalismo? Apuração, ouvir todos os lados da notícia, os vários lados da notícia, escrever na medida do possível, de forma mais isenta, não colocar ideologias em seus textos. Quer dizer, é simples, é fazer um bom jornalismo. É o que hoje não se faz na grande mídia brasileira, infelizmente. É o que hoje não se faz. Basta a gente seguir algumas regrinhas do jornalismo, do bom jornalismo, que esse problema está resolvido. Infelizmente, aí eu não vou comentar aqui os problemas que a mídia no Brasil enfrenta, a concentração, monopólio, etc., que leva a tudo,
a esse caminho de deturpação da informação, não gostaria de entrar nisso, enfim, mas basta seguir essa regra do jornalismo, quer dizer, é fazer um jornalismo sério, honesto, né, e esse é o bom jornalismo. Lino, qual é a dificuldade de se fazer um bom jornalismo, afinal, em se tratando principalmente dessa temática? Olha, eu acho que é falta de vontade mesmo, mas enfim, eu assino embaixo do que o professor Luiz Fernando falou. É muito fácil, é assim, vamos se despir dos preconceitos, maconheiro é tudo vagabundo, não sei o quê, vamos se despir desse monte de bobagem e vamos se até aos números. Quanto de dinheiro está se gastando? Está sendo útil ou não está? Vamos ver o que está sendo. Por que se diz até hoje que maconha é porta de entrada de outras drogas, sendo que a própria Casa Branca, em 1972, já admitiu em documento oficial que isso é uma bobagem, que não tem nada químico, neurofísico, psicológico, não tem nada na maconha que vai te levar para cocaína, para heroína. Não há nada científico que se comprove isso. Não adianta a percepção social ou o que as pessoas acham, enfim. Vamos ver os números, quantos bilhões são gastos, o que está acontecendo, onde está esse dinheiro. Há estudos científicos que corroboram com matérias do contra. Fazendo bom jornalismo, eu acho que não tem como chegar a conclusões diferentes de que a repressão e a tal da guerra às drogas é totalmente ineficiente há décadas. Tá certo. Professor Walter, para encerrar, como é esse desafio? Qual é a possibilidade de enfrentar esse desafio e vencer esse desafio de se fazer um bom jornalismo a partir desse tema? Eu sou um pouco saudosista em relação à imprensa. Eu acho que o bom jornalismo é aquele que conta boas histórias. Nós estamos no Brasil num momento tal que o jornalista se dedica meramente a fazer, abre aspas, fecha aspas, colocando posições aqui e acolá quando faz, como bem mencionou o professor Luiz Fernando, meramente como se fosse um debate racional, pura e simplesmente. Questões como essa, bem como outras, envolvem uma série de problemas, de consequências, de impactos que estão meramente além da palavra de especialistas. Nesse ponto eu concordo com o Papa Francisco, que sobre a questão do Uruguai mencionou que ele seria contra, porque não se leva ao debate pessoas que sofrem com o problema, dependentes, famílias e tudo mais. Há pessoas que fazem uso de maconha e outras drogas e vivem perfeitamente. São pessoas que são hospitacionais? Sim, usar. Mas também há os casos de pessoas que, não porque a maconha abriu a porta necessariamente para uma outra droga, diretamente, mas porque onde a pessoa encontra esse material, encontra também outras drogas possíveis. E dessa maneira, essas drogas nunca vêm sozinhas, muitas vezes. Eu acho que é importante pegar boas histórias. Pegar o jornalista, pegar o advogado, o engenheiro, que consome maconha, de forma recreativa, de forma moderada, e que é um profissional dedicado e respeitado na sua área. Mas vai mostrar pessoas que, por N razões, por questões sociais, escolaridade pequena, por decisões que não foram bem pensadas, sofrem hoje com um consumo exagerado, abusado. Os comerciais de cerveja, por exemplo, mostram sempre pessoas que estão felizes, alegres em festas. Nunca mostra alguém que sofre na família com um alcoólatra. Nunca mostra alguém que perdeu uma pessoa no trânsito porque um bêbado bebeu além da conta. Isso para mim é mostrar boas histórias. Mostrar o lado bom, o lado festivo, é verdade. Mas também mostrar o lado não tão agradável. Porque é importante conquistar não apenas a mente das pessoas para o debate, mas também o coração delas. Quando isso acontecer, nós teremos um bom jornalismo, uma sociedade madura, responsável, que vai poder liberar a maconha e qualquer outra droga possível, porque as pessoas saberão exatamente como usar, quando usar e por que usar. Tá certo. Bom, o desafio está lançado. Este, na verdade, é um assunto muito amplo e que, na verdade, poderia gerar mais alguns programas. É fato que não conseguiríamos esgotar o assunto em breves 20 minutos. Infelizmente, o nosso tempo não permite que a gente estenda essa discussão. É uma pena, mas nosso programa fica por aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o jornalista, o professor universitário Walter Mendes. Obrigado pela sua participação, professor. Também ao jornalista Lino Bocchini, que é editor de mídia online da revista Carta Capital e ex-redator-chefe da revista Trip. Obrigado, Lino, pela sua participação.
Também ao jornalista e professor universitário Luiz Fernando Assunção, doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Professor, muito obrigado. A participação de vocês foi enriquecedora. A gente agradece pela disponibilidade de vocês de vir aqui e debater esse assunto com a gente, de extrema importância e que está sempre na pauta, tanto na pauta na mídia, na agenda, mas também na cabeça dos brasileiros, né, nos debates, nas conversas, nos ônibus, nos bares. A gente tem sempre essa preocupação com relação às drogas e o impacto dela na nossa sociedade. Para você saber mais sobre este assunto, você pode acompanhar o nosso material online. Acesse canaldaimprensa.com.br. Se você já está acompanhando o nosso programa pelo site, então é mais simples ainda. É só navegar por nossas páginas e curtir o que os nossos articulistas prepararam para vocês. Para falar conosco ou saber mais sobre o Canal da Imprensa, fique de olho em nossas redes sociais, facebook.com/Canal da Imprensa. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo através da Rádio NASP. Para ouvir, basta acessar radionasp.com.br. Para entrar em contato conosco, mande um e-mail para a gente, contato@canaldaimprensa.com.br. Até a próxima!